Bem-vindo, bem-vinda ao Camarote 21. A edição de hoje é um especial sobre a escritora alemã Cornélia Funke. Eu escrevo para crianças, mas adultos também podem ler as minhas obras, sem problemas. Isso talvez me exclua um pouco do mundo literário, assim como ocorre com as crianças, mas eu posso viver com isso. Cornélia Funke é uma das escritoras mais renomadas no gênero literatura fantástica. Quando assistiu ao Labirinto do Fauno, que se tornaria o seu filme preferido, não imaginava que a obra faria parte de sua carreira. Até que o diretor do filme, o espanhol Guillermo del Toro, propôs a Cornélia Funke que fizesse uma adaptação do longa para a literatura. A escritora alemã hesitou de início, mas topou o desafio. Foi realmente uma experiência maravilhosa, porque foi um projeto muito louco. Eu achava que seria totalmente impossível, que ninguém leria. Quem lê um livro que foi escrito depois do filme? Eles são sempre ruins. Além disso, achava que não conseguiria transformar um filme tão incrível em livro, mas tarefas impossíveis têm que ser aceitas. É maravilhoso ouvir de Guillermo que o universo se expandiu com o livro. Eu tive que inventar coisas completamente novas para as histórias curtas, porque ele queria isso, que eu contasse a fundo a história das personagens do filme. Em nenhum momento ele interferiu no que eu estava escrevendo. Encontramos Cornélia Funke em Hamburgo, na Alemanha, onde ela viveu por muitos anos com a família até se mudar para Los Angeles em 2005. Foi também em Hamburgo que ela começou a carreira como ilustradora e depois escritora. Em 2007, Cornélia lançou o terceiro volume da trilogia Mundo de Tinta. Na época, ela não podia imaginar que estava prestes a trilhar o sucesso internacional. Cornélia Funke já escreveu mais de 70 livros, com traduções em 50 idiomas e mais de 26 milhões de cópias vendidas. Em 2008, Coração de Tinta foi adaptado para o cinema e Cornélia participou da produção do filme. Recentemente, ela realizou o sonho de se tornar proprietária de uma fazenda de abacates em Malibu, nos Estados Unidos. Cornélia Funke é uma das escritoras de mais sucesso no gênero literatura fantástica. As histórias dela são lidas em diversos cantos do mundo e não apenas por crianças e adolescentes. Eu me lembro de uma vez que estava na Índia e, de repente, um grupo de jovens entre 24 e 30 anos me cercou e eles perguntaram se podiam me abraçar e me agradecer porque eu tinha feito parte da infância deles. Ouço exatamente a mesma coisa na Alemanha. Mas como isso é possível, se a realidade dos dois países é tão diferente? Sempre achei que meus livros fossem influenciados pela realidade alemã ou americana, não indiana. Ainda é um grande mistério para mim. Também teve uma vez em Guadalajara, no México. Não consegui não me emocionar ao ver que os leitores entendiam exatamente o que eu tinha escrito. Faziam perguntas com uma compreensão tão profunda que nunca tinha acontecido em nenhum outro país. Por isso, sempre digo que em países onde a vida às vezes é mais difícil, onde ainda é preciso lidar com questões como culpa, bem e mal, violência e todas as perguntas existenciais, geralmente há uma compreensão muito profunda da literatura. Literatura não é apenas entretenimento. A carreira de Cornélia começou há 30 anos como ilustradora de livros infantis. Mas, a certa altura, ela começou a ficar entediada com o trabalho. Muitas vezes eram histórias que não tinham muito a ver com as minhas ilustrações ou eram simplesmente muito realistas. Na época, a literatura fantástica era muito mal vista na Alemanha. Esse distanciamento das obras de fantasia é um fenômeno curioso, ainda mais em um país que teve grandes escritores fantásticos, como E.T.A. Hoffmann e os irmãos Grimm.
mas escrever fantasia era algo inadmissível. Nisso há uma longa tradição. Sem fim, quando se tenta explicar isso a jornalistas americanos, dizem sempre: mas vocês são contadores de histórias fantásticos. Muitos dos livros de Cornélia já ganharam adaptações para as telinhas, inclusive as primeiras publicações de literatura infanto-juvenil. Na série de 5 livros Die Wilden Hühner, algo como As Meninas Selvagens, um grupo de garotas luta contra garotos tolos e adultos malvados. O primeiro volume foi lançado em 1993, e 3 deles já viraram filme. Em As Meninas Selvagens e o Amor, em tradução livre, as crianças já cresceram e agora vivem as confusões do amor na adolescência. Tanto o filme como os livros receberam muitos elogios por levarem a sério a realidade dos adolescentes. Já no mundo da fantasia, tem a série de 4 volumes Caçadores de Fantasmas. 2 meninos e uma menina lutam contra seres fantasmagóricos. Também com versão cinematográfica. Hände weg von Mississippi, algo como Não se meta com o Mississippi, publicado em 1997 e filmado 10 anos depois, chega a ser quase um pouco antiquado. Também aqui, a história envolve um grupo de crianças e um adulto malvado. Na, machst du denn hier? Ich wollte nur nach Mississippi sehen. Das ist aber mein Pferd und ich will das wieder haben, ja? Wieso denn? Sie mögen es ja nicht mal. O filme em estilo pastelão é considerado a melhor adaptação cinematográfica da obra de Cornélia Funke. No início da carreira, ela escrevia de 3 a 4 livros por ano para sustentar sua família. Todos fizeram sucesso na Alemanha. A fama internacional vem com O Senhor dos Ladrões, um romance de fantasia que se passa nas ruas e canais de Veneza. A obra conta a história de Scipio, que lidera um grupo de crianças órfãs contratadas para surrupiar um artefato mágico. Quando você dá um livro como O Senhor dos Ladrões a uma criança que sofre maus tratos, então você oferece a ela um lugar de refúgio. Ouvi de algumas crianças coisas como: não sei o que é uma família, nunca tive uma, mas agora sei como é. Assim, você oferece à criança algo que ela nunca teve, mas um lugar de refúgio no qual ela identifica a própria realidade. Acho que não podemos apresentar a essas crianças um falso idílio, um mundo perfeito, porque elas não vão te dar crédito. Sempre que recebo esse tipo de mensagem, sei que também falo dos horrores do mundo. Isso também deve acontecer na fantasia, aliás, principalmente neste gênero. Em 2002, O Senhor dos Ladrões se tornou o primeiro romance da alemã a ser traduzido para o inglês. Por causa dele, em 2005, a revista Time classificou Cornélia Funke como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Mas nem sempre são só elogios. Uma jovem leitora reclama com a autora porque, mais uma vez, um garoto é o centro da história. Recebi uma carta de uma fã que dizia: Cornélia, eu amo O Senhor dos Ladrões, mas por que tem só uma garota na história? Eu me senti muito culpada. Pensei, tá vendo, você está fazendo isso de novo, assim como várias mulheres. Gostamos de meninos, então escrevemos sobre eles e até os tornamos os heróis das nossas histórias. Em vez de pensar, sou uma mulher escrevendo, por que não existe uma heroína feminina? Por isso, prometi a esta leitora que a próxima história teria uma heroína. Assim nasceu a personagem Meg, de Coração de Tinta. Acontece com frequência dos leitores, sejam mais jovens ou mais velhos, fazerem pedidos de histórias? Ah, sim. Aconteceu com a série das Meninas Selvagens. Um leitor disse, agora nos mostre o pai de Sprout. Coisas assim sempre acontecem e é muito estimulante e enriquecedor porque os leitores entram neste mundo com você. Eu sempre digo que ouço os passos e as batidas do coração dos meus leitores nos mundos que crio. Às vezes eles amam esses mundos com tanta paixão que sabem quase mais sobre eles do que eu. Coração de Tinta, o primeiro livro da trilogia Mundo de Tinta, fez de Cornélia Funke uma superestrela da literatura fantástica. E não apenas para os pequenos leitores. Em 2008, a história sobre Maggie e seu pai Mo foi filmada em Hollywood.
Uma mega produção com um grande orçamento e muitos efeitos especiais. Nos papéis principais, Eliza Bennett e Brendan Fraser. Pai e filha têm o dom de dar vida a personagens de livros. Mas para isso, pessoas reais precisam tomar o lugar das personagens. Ou seja, são aprisionadas dentro do livro. Exatamente o que aconteceu com a mãe de Meg. And that night we were in the library. So I opened a copy of the book we just bought. Big heart. I read several chapters aloud and nothing happened. And they appeared out of nowhere. From the medieval world of the book. A thuggish bandit working for an evil duke. Dustfinger. My voice brought them out. Your voice brought them out of the book? And her mother went in. That's how it works. E assim, pai e filha fazem de tudo para encontrar a mãe. Pelo caminho, vivem inúmeras aventuras, muita magia e também violência. A autora não queria apenas escrever um livro que fosse emocionante, mas que tivesse uma mensagem política. Em Coração de Tinta, aborda um pouco o fascismo. As gangues nas montanhas não são mafiosas, são fascistas. Elas nos chantageiam com os nossos filhos, maridos e amigos. E essa é a coisa mais terrível em ditadores e também no fascismo. Eles nos atacam onde sentimos mais orgulho, atacam a nossa identidade, o que amamos. Então nos tornamos cúmplices. Das ist unsere Identität, was wir leben. Und dann machen sie uns dadurch. É assim que o fascismo funciona, e foi o que retratei em Coração de Tinta. Não cito a palavra fascismo de propósito para deixar o livro mais atemporal. Dizem que vai ter um quarto livro da série. Pensei que o terceiro seria o fim da história. Eu também achava. Acho que é porque nos últimos anos tenho considerado as ilustrações e os desenhos mais importantes. Às vezes desenho os personagens primeiro sem saber ainda quem eles serão e só depois eles migram para os livros. Mas isso é novo, né? Sim, relativamente novo. Em algum momento pensei, essa ilustração combina com o mundo de Tinta e vai se chamar A Cor da Vingança. Uma história de luta entre a palavra e a imagem. Quem é mais forte, a imagem ou a palavra? Tenho interesse pelo assunto, e em Coração de Tinta sempre consegui jogar maravilhosamente com esses temas, com a escrita. Seria a nossa própria história escrita? É uma maneira muito bonita de refletir sobre alguns temas. Em 2019, a escritora lançou 2 livros, entre eles O Labirinto do Fauno. A história se passa no interior da Espanha, em 1944, poucos anos após a vitória dos fascistas na Guerra Civil Espanhola. O romance é uma luta contra um mundo cheio de violência e terror. A jovem Ofélia usa a imaginação para escapar da realidade. Assim como em Coração de Tinta, as personagens do livro ganham vida e a levam a um reino mágico e um ser misterioso. O fauno coloca a jovem em situações perigosas, nas quais ela tem que se virar por conta própria. Com muito suspense e drama, a obra é tudo menos um conto de fadas. Manter a história como uma fantasia sombria foi a condição que Cornélia estabeleceu antes de começar a escrever. Eu não queria mudar nada na história, torná-la mais juvenil, nem censurar parte alguma. Decidi que não ocultaria as conotações sexuais, a guerra contra as mulheres, nem outros temas que Guilherme deixou subentendidos. Também decidi que não iria minimizar a violência da história, porque essa é a verdade. É assim que a violência é, ela não tem justificativa. O mal não é romantizado ou glorificado, e é exatamente isso que eu admiro no trabalho de Guilherme Del Toro. Algumas cenas são extremamente cruéis, como quando Ofélia encontra um monstro sem olhos em uma sala subterrânea. Quando ela come uma fruta proibida, o monstro acorda do sono profundo. As fadas que a acompanham e protegem são as primeiras vítimas. E Ofélia deve ser a próxima. Assim como todas as crianças do mundo.
Com tantas cenas cruéis e o contexto histórico do fascismo na Espanha, seria o livro realmente adequado para um público jovem? Para Cornélia, nem o filme nem o livro foram pensados para uma faixa etária específica. Além disso, ela prefere não ser categorizada apenas como autora de livros infantis, embora esse rótulo, às vezes, tenha vantagens. Meu editor de língua inglesa me perguntou certa vez: Cornélia, você sabe qual é a diferença entre um autor para crianças e um autor para adultos? Eu disse: não, Barry, qual é a diferença? E ele disse: os escritores de literatura infanto-juvenil adoram seu público. Eu acho que há um quê narcisista na literatura para adultos. Acho aterrorizante a competição que às vezes existe entre os autores. Eu nunca vi isso na literatura infantil. Há mais cumplicidade, uma guilda. Há um grande amor pelo que se faz. Acho isso maravilhoso e é por isso que costumo dizer: sim, escrevo para crianças, mas adultos também podem ler, sem problemas. Isso talvez me exclua um pouco do mundo literário, assim como ocorre com as crianças, mas eu posso viver com isso. Às vezes, Cornélia se incomoda com o fato de a literatura fantástica ser frequentemente subestimada. Eu acho que sempre há esse mal-entendido. Falam que é escapismo, que só queremos viver em outro mundo. Em primeiro lugar, isso é absurdo, porque não há outro mundo. Não importa o que inventemos. Quando criamos outros planetas, eles sempre são uma interpretação deste mundo. São como uma canção de amor para este mundo, porque foi este mundo que os alimentou. Tudo o que conseguimos imaginar só pode ser inspirado por esse mundo que é tão versátil, complexo e incrível que só conseguimos expressar uma pequena parte desse encantamento. Estamos em um planeta que gira em torno de uma bola de fogo e acima de nós tem sóis explosivos. E provavelmente tem uma mosca na parede de algum lugar nos observando em câmera lenta. Tudo isso é real. E acho que a literatura fantástica deixa isso claro. Enquanto a chamada narrativa realista tem muito a ver com a realidade humana e muitas vezes com um momento histórico específico. Unidimensional, né? Muito unidimensional. Eu acho que temos que chegar a um conceito de realidade muito mais multidimensional, especialmente no momento atual, em que estamos destruindo praticamente tudo que não é humano. Pensar como era há 15 anos, como talvez será daqui a outros 15 anos, e também o conceito de tempo e espaço. É preciso considerar tudo isso junto para realmente entender a realidade. E eu sinto que a fantasia, digamos, facilita esse entendimento. É um espaço para grandes questionamentos. O que é bom? O que é mal? Você pode fazer os mortos parecerem fantasmas, algo que Shakespeare já fazia. Dá para falar sobre todas as camadas da existência. Cornélia normalmente trabalha em vários projetos ao mesmo tempo. Um deles é um programa de residência para artistas na fazenda dela em Malibu, nos Estados Unidos. Eu sempre quis morar em um lugar com todos os meus amigos criativos. Tenho muitos amigos que fazem filmes de animação, música, que escrevem. Sempre quis reunir todos num lugar só e ver o que acontece. Geralmente, os convidados são amigos ou artistas que conheço. E é algo que se mostrou ainda mais empolgante na vida real do que na imaginação. Morar nos Estados Unidos também era um sonho, que ela realizou em 2005 junto com a família. Um ano depois, o marido dela, Rolf Fram, faleceu e Cornélia continuou em Los Angeles com os 2 filhos. Adorei os Estados Unidos já nas primeiras viagens a trabalho no país. Amei o fato de as pessoas serem tão abertas. Amo a filosofia de vida deles, de que os problemas podem ser resolvidos, de que são desafios e não obstáculos.
Amo como eles acreditam no futuro, mesmo que às vezes se percam no caminho. Gosto da gentileza deles no cotidiano, que não é falsa, é muito verdadeira. E também adoro morar em um país de imigrantes. Todo mundo vem de algum lugar. Em Los Angeles, convivo com uma realidade tão colorida, multifacetada e rica culturalmente. Na cidade, você ouve mais de 120 idiomas e nunca sabe qual é a história de vida de alguém. E eu não quero abrir mão disso. Und man weiß nie, welche Lebensgeschichte jemand mitbringt, dass ich das nicht mehr missen möchte. Nos últimos anos, porém, o país tem mudado. Com o aumento da desigualdade, milhares de pessoas vivendo nas ruas, racistas que se sentem cada vez mais legitimados a expressar seu ódio em público. Protestos se espalham pelo país. Desde 2017, com a posse de Donald Trump, a tensão cresce nos Estados Unidos. O bom dos Estados Unidos, em primeiro lugar, é essa tradição muito forte de rebelião e de não obediência à autoridade. Isso significa que, no momento, a resistência é tão forte quanto o outro lado. Mas sim, há esses dois lados, algo que também temos na Alemanha no momento. Um dia, em um evento na Alemanha, falei a favor da imigração e celebrei o fato de que a Alemanha estava ficando um pouco mais colorida. Percebi instantaneamente como um lado do público comemorou enquanto o outro ficou absolutamente quieto. Atualmente vemos essa polarização no mundo todo. O bom é que é possível agir politicamente em vários setores. No momento, venho apoiando advogados que trabalham para o bem-estar de crianças. Crianças refugiadas. Isso, que ajudam as crianças e as mães delas. Eu também gostaria de ajudar financeiramente com a causa ambiental, mas infelizmente a situação política exige outra coisa. Sou bastante ativa politicamente, esse é o meu único consolo. E ainda por cima moro na Califórnia, o chamado estado fora de controle. Na Califórnia, por exemplo, há regras rígidas de proteção ambiental com relação ao tráfego de automóveis. Trump quer mudar isso. O estado também resiste à política anti-imigração do governo Trump, que vem acelerando a deportação de imigrantes ilegais. A guerra é evidente e a Califórnia está lutando abertamente. Por isso, ainda amo viver neste estado. Em 2017, Cornélia Funke realizou o sonho de ter uma vida no campo e comprou uma fazenda em Malibu. Longe dos centros urbanos, a escritora leva uma vida tranquila. Existiria algum motivo para voltar para a Alemanha? Não, eu não sou uma pessoa que volta atrás. Prefiro seguir sempre em frente. Pode ser que daqui 5 anos eu esteja morando na Nova Zelândia, por exemplo, mas não voltaria para a Alemanha. É o que eu tento transmitir para as crianças. Vejam como o mundo é grande. Passei 45 anos em um país, o que na verdade não é muito inspirador. Eu deveria ter tentado outras coisas e espero ter a coragem e o espírito de aventura para tentar algo completamente diferente, mais uma vez. Aos 61 anos, Cornélia Funke faz um balanço positivo de sua vida. 2 filhos criados, um trabalho do qual gosta e que lhe deu fama mundial. O que esperar do futuro quando talvez já tenha conseguido tudo o que sempre desejou? Foi realmente assim. Eu pensei, ok, Cornélia, último ato. O que vai fazer agora? Primeiro, eu odeio esportes, mas provavelmente preciso fazer algum exercício de vez em quando para não ficar muito sedentária. Aí sou dona de uma fazenda e moro no campo. Realmente mudei a minha vida drasticamente. Aí tenho um projeto com os artistas, há tantas mudanças na minha vida, é muito emocionante. Agora é a hora de passar o conhecimento adiante.
Criei e realizei tantas coisas. Não se trata mais de escrever 1000 livros, e sim de compartilhar o que aprendi. Agora é a vez dos outros. Realmente inspirador. Ter todos os sonhos realizados e querer compartilhar felicidade e experiências com o próximo. Com essa energia generosa, o Camarote 21 fica por aqui. Um abraço e até semana que vem.